Você começa a partir de agora o programa Tá na Pauta aqui dentro do Temática com oferecimento de Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. O programa já começou ao vivo pelo rádio, 560 no AM, 79.9 no FM, na aba ao vivo do site, na Alexa e agora também com imagens direto do estúdio, porque esse programa está sendo transmitido também pelo facebook.com/Rede Tua Rádio. Também estou gravando e logo que ele acaba, ao meio-dia, a gente já levanta ele também para o youtube.com/Rede Tua Rádio. Pablo Carlotto, nosso convidado, professor de carreira, coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, é o rótulo que a gente bota hoje nele aqui. Oi, Pablo, bom dia! Bom dia, Beverly, bom dia a todos que nos acompanham. Pablo, o Gasparim a gente está viajando, tá? Daqui uns dias, lá pelo final do mês, ele retoma, enquanto isso eu e o Pablo, a gente segura as petecas aqui, né? Aliás, que petecas, hein, Que Pablo? petecas. Pra começar o ano, né? Iniciar o ano segurando petecas. Petecas, mil, a gente quase não vê se segurar A todas gente não as... sabe qual pegar, né? É uma chuva de petecas. Isso aí, bem isso aí. Na verdade, Pablo, eu ia deixar o assunto hoje um tema livre, porque eventualmente é bacana também escutar o que os outros têm para trazer como pautas. Mas é isso, né? Tem tanto assunto que a gente às vezes precisa separar, escolher. Eu acho que não, não tenho certeza absoluta, convicção, de que não podemos deixar passar batido um aprendizado, já que este programa é um programa de conversação. Nas terças-feiras a gente fala muito sobre comportamento, antropologia, sociologia, vida em comunidade, que são temas nos quais o Pablo se fundamentou também na carreira dele como professor, muitos anos professor de sociologia, de filosofia. Então, Ciências sociais. Isso aí, ciências sociais. Obrigada, Pablo. É um assunto que... Traduzindo assim, né? Mas... Atualizando, né? Tem bastante domínio. Então, a gente vai pegar o gancho daquilo que foi matéria no Fantástico. Não é novidade. O assunto já é quase velho, né? No mundo de tantas petecas, esse já está quase velho. Aconteceu no início de janeiro. Mas o aprendizado a partir de uma experiência de um jovem de 19 anos. Provoquei o Pablo com isso. Para quem assistiu o Fantástico, assistiu. Para quem não assistiu, a gente vai reproduzir agora o áudio, né, da matéria que foi ao ar no último domingo. Posso, Pablo? Vamos escutar Pode, junto? só gostaria de fazer uma pequena fala. Uma das minhas grandes paixões acadêmicas, por assim dizer, no estudo, é a questão da antropologia e da fenomenologia. Eu acredito de que o que nós vamos colocar agora em pauta casa muito bem como fenomenologia antropológica. Tenho certeza absoluta. Pablo, desenrola aí Desenrola, Pablo. Isso aí. Desenrola. Vai desenrolando na vida Desenrola, aí. E vê se tá bom o som. Eu vou deixar aqui com talvez o microfone ligado. Você pode falar em qualquer momento okay. que você acha que seja interessante. Eu pauso e a gente pode falar sobre, tá? Okay. Porque é uma matéria de 8 minutos, então pode ser que neste momento o Pablo queira falar alguma coisa. Você que está nos escutando, acompanhando o programa, que quiser também interagir, já assistiu, já tem uma opinião sobre isso, porque nas redes sociais você falou muito sobre isso. O aprendizado desse rapaz, tá? O que aprender com esse rapaz? Ações e reações. Lá no início do ano, depois que ele foi encontrado, as primeiras repercussões na internet eram o que não fazer em 2026, né? Não faça uma trilha com uma amiga, né? Depois, conforme o negócio foi amadurecendo, as pessoas foram brincando de outras maneiras. Mas eu vi muita repercussão séria. Não foram gente brincando, nem virou meme. Foi realmente aprendizado sobre isso. Então, o Pablo vai escutar. E você aí de casa, quiser participar com a gente, direto na live, facebook.com/Rede Tua Rádio, ou então escreve pra gente aqui no WhatsApp, 999530616. A gente vai acompanhar o áudio, então, da matéria. 11 de janeiro. O Fantástico está no ar com uma aventura que quase terminou em tragédia. Um jovem passou os primeiros dias do ano perdido no ponto mais alto do sul do país. O que eu passei foi milagre. Ele ficou 5 dias sozinho na montanha depois de se perder da parceira de trilha. E virou notícia no Brasil inteiro. O Fantástico acompanhou com exclusividade o primeiro encontro de Roberto e Tayane
depois de dias intensos de sobrevivência. Tá, vou na parar mata. então aqui. O Paulo já começou com as suas observações parceira. Gostou do termo parceira. Eu gostei do termo parceira, e aí é uma boa questão para a gente refletir sobre quais são as nossas parcerias, né? Quem de fato a gente escolhe para fazer qualquer coisa, uma agenda mínima, máxima, até uma trilha, obviamente, né? E até que ponto a gente tem segurança de que vai contar com aquela parceria, né? Com aquela, até o fim daquela ideia, daquele projeto, porque eu vejo assim, ó, Beverly, que tem tantas pessoas que saem para acampar, saem para veranear, saem para uma série de coisas, até mesmo uma balada, um rolê, como dizem os jovens, e até que ponto essa companhia, essa pessoa que está contigo, é uma segurança de fato do ir e do vir. Quando a gente vê também, num contexto de Brasil, tantas pessoas com acidentes de carro, ultimamente até iniciou o ano e parece que continua as mesmas práticas de 2025. Todos os dias, né, todo início de semana, todo final de semana, pessoas morrendo. Eu concordo contigo, Pablo. Eu até acho que aqui merece uma paradinha mesmo. Eu lembrei daquela máxima, né, popular. Eu entendo que tem máximas populares que precisam de atualização, mas eu vou resgatar aquela que a gente conhecia, que todo mundo sabe completar. Me diga com quem andas. E te direi isso. Quem é? Quem Pronto, essa todo mundo já sabe até completar, porque é uma coisa que a gente repetiu. Talvez precisasse de atualização, talvez. Mas a gente tem que levar em consideração que às vezes a gente sabe que vai sair com um amigo, uma amiga que bebe toda a festa. Eu sei porque eu tenho uma filha de 19 anos, volta e meia ela diz assim, amanhã eu não vou em tal festa porque eu sei que eu vou ficar de mamar. Porque ela já sabe que quem vai estar lá costuma beber contumazmente e vai ficar alcoolizado ao ponto de não conseguir ir para casa sozinho. A gente sabe disso. Aí eu te pergunto, é diversão? Justamente. Lembra, a Bebe, que não faz muito tempo, no final de semana, aqui no bairro São Pelegrino, que fica entre o bairro Rio Branco e São Pelegrino, em Caxias do Sul, tem um amplo espaço, até revitalizado, né, para convivência, para gastronomia, etc. e tal, né? E a gente viu aquele jovem de 17 anos sendo esfaqueado. Esfaqueado O ali. dado que vem dentro daquela No ano história, novo, né? Isso, sem muitas reflexões, mas o dado que tinha é de que o agressor se sentiu intimidado porque ele estava com companhias e um tom de ameaça. Veja bem, que companhias eram essas que estavam eventualmente aptas para brigar junto, mas não para o defender, e não para o acudi-lo, não para, sabe? Então, esse aspecto inicial da matéria me chamou muito a atenção, porque na vida da gente, uma das grandes artes que a gente tem que mobilizar com todos os nossos aparatos assim de sensibilidade, de percepção, de avaliação e tal, tudo é a escolha das companhias. Não há dúvida. E uma coisa importante é que ninguém está entrando só na avaliação, né? Mas é tentando, o que a gente está trazendo aqui nesse primeiro momento vamos trazer o conceito do que é ser parceiro, né? Porque você pode continuar fazendo o que está fazendo, mas dê o nome certo. Exato, porque isso traz clareza exato. sobre as consequências, né, Pablo? Aliás, é uma das coisas que a gente tem que resgatar nas nossas inter-relações. É dar o nome certo às coisas certas. Por exemplo, hoje a gente chama de amigo a qualquer ser que aparece na frente da gente, não obstante o tempo e as experiências que a gente levou. De repente é uma pessoa totalmente desconhecida e você já impinge nele, já coloca nele essa questão do amigo. Aí amigão, aí parceiro, aí irmão, que eu já vi essa expressão também. Pessoas que, numa fração de segundo que recém se conheceram, pareciam que já estavam, né, juntos desde o berço. E outras tantas questões, sabe, Beverly, que vai até o universo das nossas palavras que a gente diz completamente sem sentido. Eu lembro que já citei aqui na rádio uma certa ocasião de que houve um tempo que você chamar alguém de idiota era um xingão, era um chamar para vamos lá na esquina brigar, eu te encontro depois na rua e tal. Hoje em dia as pessoas se autoelogiam, elogiam os amigos, os parentes e tal, tudo com um termo que é pejorativo. Então, há que se perceber de que as palavras carregam sentido. E o momento e a forma como você diz leva o outro inseguranças emocionais.
certo? Perfeito. E incertezas dentro das relações. Bom, 36 segundos da matéria. A gente já fez todo um diálogo aqui, né? Eu vou tentar rodar o restinho aqui, vamos ver se a gente vai conseguir avançar muito. Mas começou já com essa palavra que marcou Sim. Pablo, eu vou seguir aqui o áudio. Tensos de sobrevivência na mata. Oi, Thay. E aí, tudo bom? Como tá? Desculpa por ter deixado você para trás. Eu acreditei que você ia conseguir chegar até o acampamento. Não imaginei que isso ia acontecer. Encontramos Roberto depois da primeira noite de sono em casa. Os sinais do que viveu aparecem no corpo todo. Inchaço, roxos, dor. Aos 19 anos, ele diz que a experiência o fez valorizar as coisas mais simples. Toda hora eu falava, quando eu chegar eu quero virar isso aqui de água. Porque eu tava muito sede. A festa da família para celebrar a volta dele foi na terça-feira. Quando a gente passa por um momento assim, na vida, a gente começa a dar valor nas pequenas coisas. Roberto saiu de casa no dia 31 de dezembro com um plano que parecia simples. Fazer uma trilha com uma amiga e ver o primeiro amanhecer de 2026 no ponto mais alto do sul do Brasil. Mas em algum ponto do caminho, os dois acabaram se perdendo. Para ele, a volta virou uma luta pela vida. Perguntei para ele, vai passar o ano novo aonde? Eu falei, eu quero me enfiar dentro do mato. Ele falou, boa ideia, boa ideia. E ele citou o Pico Paraná. O Pico Paraná dá nome ao Parque Estadual administrado pelo Instituto Água e Terra, o IAT, uma unidade de conservação localizada na Serra do Mar, no litoral do estado. Tem 1.877 metros de altitude. É o ponto mais alto do sul do Brasil. A trilha até lá é longa, exige técnica. Roberto reclama da falta de sinalização, mas admite que não se preparou como deveria. Falta sinalização, falta bastante coisa ali, né? Estrutura, enfim. E eu, pela falta da capacidade ali, né? De conhecimento em geral, né? Do local. Não ter ido com um instrutor foi um erro também, com alguém que conheça a trilha. Roberto e Tayane ficaram amigos 2 meses antes da aventura. Ela já tinha feito outras trilhas e se mostrou mais bem preparada. Ele é devagar, ele é lento. Ele passou mal na subida depois de beber um iogurte. Passei mal, acabei vomitando ali. O corpo ele ficou bem fraco também, né? Desidratei. Mesmo assim, os dois chegaram juntos ao topo e fizeram promessas para o ano novo. Eu defini meus objetivos, o que eu queria fazer e tudo mais. Ele só não imaginava o que estava prestes a acontecer. O programa começou na descida. Eu tava num ritmo um pouco mais devagar. Eu falei, Roberto, você tá muito lento. Eu vou passar na sua frente. O grupo passou. A minha parceira passou junto com o grupo. E o Roberto ficou para trás. E eu segui a trilha na frente. E foi quando aconteceu esse acidente de ele pegar o caminho errado. Roberto diz que errou o caminho numa encruzilhada. Tinha uma parte que estava sinalizada e outra não. E acabei deslizando o penhasco abaixo. Eu tentei voltar para cima com toda a força. Com toda a força eu puxava, eu gritava socorro. Eu não conseguia. Nessa hora eu fiquei, nossa, ele deve ter entrado em uma trilha, alguma coisa, mas vai chegar, ele vai ver que está errado essa trilha e vai voltar. E vai se encontrar de novo. Bombeiros e voluntários começaram as buscas no mesmo dia. Mas Roberto não foi encontrado. Com a ajuda de uma maquete, os bombeiros explicaram por onde ele passou. Roberto se perdeu num local da trilha chamado Sela. O trajeto de descida seria exatamente o mesmo, passar pela Sela e descer essa crista. No entanto, o Roberto, ao descer aqui, ele caiu nesse vale aqui, ó. Começava ali o pesadelo. Foram 5 dias e mais de 20 quilômetros na mata, entre pedras e cachoeiras. O terreno é bem acidentado, com muito risco. Eu tive que descer um penhasco. Quando eu cheguei embaixo, vi a cachoeira. Eu fiquei pensando bastante e pulei, né? Os bombeiros dizem que essa foi a primeira vez que alguém conseguiu passar por ali sem equipamento. Perdi a bota, perdi meu óculos, eu ainda não enxergo nada, né? Eu tenho problema de visão. Roberto já fez alguns cursos de primeiros socorros, mas teve muita sorte. E foi fundamental conseguir se manter calmo. Bate um pouco de nervosismo
não saber se tá no caminho certo realmente, me controlei, eu falei, não, vou chegar no meu destino, quero encontrar minha família. Quando o Roberto conseguiu finalmente sair da mata fechada, no 5º dia, ele encontrou esse caminho de pedras. Foi por aqui que chegou até a fazenda, onde foi socorrido por esses 2 funcionários. Câmeras de segurança registraram o momento da chegada. Para quem ficou todos esses dias na mata, chegou muito bem, andando. Ele fez questão de voltar à fazenda para agradecer. Daí, meu irmão. Só agradecer, irmão. Pô, cara. Os dois foram Você tá vivo, meu irmão. os 2 anjos que apareceram aí, irmão. Ao saber da mobilização de busca, ele também quis agradecer ao grupo de operações de socorro tático, o Ghost. Irmão. E ouviu do comandante uma dica. Nesses casos, o melhor é ficar parado em local seguro e esperar por socorro. Se eu tivesse ficado no lugar, 2 horas da tarde tinha uma equipe nossa aqui já descendo. Nós tínhamos encontrado você naquele mesmo dia. Roberto conta que ele e Tayane fizeram um cadastro numa fazenda ao lado do parque, que oferece banheiro. Pagou R$30 para os 2. Mas afirma que o acesso foi pelo parque e que a segurança liberou a passagem dos 2 para a trilha do Pico Paraná, mesmo após o horário permitido. O funcionário só pediu para eles não subirem até o topo. Por nota, o Instituto Água e Terra, que administra o parque, reforça a necessidade do preenchimento do cadastro obrigatório na base do parque e que o acesso à unidade de conservação deve ser feito apenas por vias legais e dentro do horário estabelecido. Diz ainda que conta com trilhas sinalizadas. Em casa, com o pai, as irmãs e os sobrinhos, mais um motivo para celebrar. A mobilização para procurar Roberto também ajudou a reconstruir a união dessa família. A nossa família estava muito quebrada, muito quebrada. E cada um para um lado. Foi a reconciliação. É uma nova chance. A vida é uma só, cara. E a gente tem que aproveitar o bom dela, né? Mas ainda faltava um encontro nessa história. Depois do Réveillon na montanha, Roberto e Tayane não voltaram a se falar. Ela quis dar a entrevista no lugar onde os 2 se conheceram. Apesar de a gente se conhecer há pouco tempo, tivemos bons momentos. Mas você se arrepende de não ter ficado junto com ele? Me arrependo. Me arrependo porque se eu não tivesse deixado ele para trás, nada disso teria acontecido. Você pediria desculpas para ele? Sim, eu liguei para ele, mas sem sucesso. Quer encontrar com ele? Gostaria. Roberto aceitou. O reencontro aconteceu em uma praça de Curitiba. Entre silêncios, gestos contidos e sentimentos ainda confusos. Desculpa por ter deixado você para trás. Não imaginei que isso ia acontecer. Olha, eu peço a Deus que Ele tenha te deixado no acampamento bem salvo. Eu confio em você. A tua bolsa, eu estou entregando ela com umas coisas que estão dentro. E o que eu tenho para dizer é, se cuida. Deus te abençoe muito, tá? E nosso laço se encerra aqui. Tá bom, adeus. Entre os 2, por enquanto, há emoções que não cabem em abraços. Os amigos decidiram seguir cada um a sua história. Pronto, tá aí, né? Elegância. Foi lá, conversou, não cancelou, mas encerra aqui. Aliás, foi essa parte final, Pablo, que repercutiu muito nas redes sociais, que muitas pessoas falaram da inteligência emocional de um jovem de 19 anos, depois de tudo que ele passou, conseguir, né? Talvez não tudo elaborado, fica evidente, quem vê as imagens percebe que ele tá tentando ainda elaborar algumas coisas, não foram totalmente elaboradas, né? Mas igual, ele consegue passar por cima disso, com inteligência emocional, dá a mão a ela, que eu acho que é bem difícil a gente dar a mão para alguém com quem a gente tá mexido, né? Dá a mão, entrega aquilo que pertencia a ela, tua bolsa tá aqui, e nossa relação encerra aqui. Né? Ele conseguiu colocar um ponto final sem deixar reticências, né? Pode ser que as coisas mudem depois, não tem problema nenhum. Mas é ter inteligência emocional e é um pouco isso a pauta do programa de hoje. Tem 1000 pautas, né? Sim. Tem 1000 pautas aqui, mas a inteligência emocional de fazer os seus fechamentos com elegância. Com elegância. De fato, assim, toda a narrativa e toda a construção como foi feita ali, né, pelo programa,
leva a essa questão, né? Porque poderia ter se detido a tantos outros detalhes que aparecem por ali, tanto na questão técnica, né, do local, né, quanto a tantos outros elementos. Mas observe que essa elegância dele, né, chegar e dizer, ó, agora tu segue por outra trilha, eu vou fazer outras trilhas. Mas veja bem, essa imersão, né, de 5 dias dele, com certeza vai render muitos elementos para ele ao longo da vida, se ele souber se cultivar quanto a isso, porque tem reflexos dos mais variados, né? Veja, né, que tem a questão das condições dele, né? Condições dele, perdeu o óculos, perdeu a bota e não sei o que e tal, tudo, superou aquilo que, como diziam os bombeiros ali, né? É uma região que ele não teria conseguido passar se não tivesse instrumentos, mas ele, não sabendo isso, foi lá e fez, como você diz, né? Por ali as expressões. Mas o que me chama a atenção ali também foi o aspecto da família, né? Que a família estava quebrada, termos deles, né? Estava Quebrada. distante, estava cada um fazendo outras trilhas, né? E talvez agora essa família seja conduzida a uma trilha coletiva, comum, em que se possa um ajudar o outro, porque isso é família, e fica como um apelo, né, no início de um ano, né, 2026, com tantas coisas acontecendo nesse mundo, fica essa questão, né, de que a gente pode sim resolver as nossas questões humanas, as nossas questões, sejam elas em quais sejam as dimensões da vida da gente, tanto pessoal quanto coletiva, familiar, profissional e tal, a gente pode também dar pontos finais e com elegância, né, sentando junto numa praça, num café, onde for, e dizer, olha, agora segue. Eu achei bacana, Muito assim, legal. a equipe, obviamente, foi uma coisa que a equipe de reportagem também, os elementos não são soltos, né, Sim. Pablo? Orquestrou para que o encontro final, entre aspas, acontecesse no mesmo ponto de partida, onde eles se Sim. conheceram, para simbolizar essa ideia de início e fim, Início né? e fim. É interessante parar para pensar, porque muitas vezes a gente começa aqui, né, termina em acolá, achando que terminou, mas não fez um trajeto de volta, né, uma espécie assim, de logística reversa do nosso comportamento. A gente fez uma trajetória para poder olhar para ela com fidedignidade. A gente às vezes tem que pegar o mesmo fio condutor, Pablo, e ir voltando por aquele caminho, sabe? Porque às vezes a gente pegou foi o caso dele, né? Ele subiu por um Sim. lugar e desceu por outro, né? E acaba que complicou. Quis fazer o próprio caminho num lugar onde se tem, Claro, levando em né, consideração que ele não determinado. sabia Não e tudo mais, mas a gente tá sabia, pegando novo, as metáforas, 19 né? anos e Sim. tal. Mas um outro elemento ali que a matéria foi conduzida, e eu acho que é interessante essa pedagogia, entende? Ao fazer o fechamento, fazer os agradecimentos, fazer o reconhecimento. Então, ele vai na fazenda, ele vai nos socorristas e tal, tudo. Então, esses elementos se tornam uma aula, uma escola, se bem que eu acho que ele fez uma graduação ali com 5 dias. Foi um MBA, foi um MBA. Não falaram, eu não cheguei não na matéria, mas nem em outros recursos, como que ele sobreviveu, tomando água, comendo frutas, ou enfim, e tal. Agora, um outro elemento que surpreende também, ele não ter sido atacado por nenhum animal, né? Sim, Entende? podia ter sido uma Sequer cobra, à enfim, noite, né? ou coisa no gênero e tal. E como ele se virou sem uma das botas, já que ele tinha perdido uma delas e tal, né? Então, tem vários elementos ali. Então, Sim. daria Sim. filme. Muitas essa questão. repercussões, né? A gente poderia pegar 1000 pontos, né? Acho que também a própria questão da resistência física dele, porque ele diz que não era habituado com trilha, mas foi ele quem propôs o Pico do Paraná, né? Aquela coisa assim, às vezes é a gente mesmo que cria pra gente uma situação. Sim, ele escolheu talvez a parceira que não fosse ideal, obviamente ele estava interessado na menina, enfim, ok, tudo certo. Mas a questão é que às vezes, Pablo, a metáfora que eu quero trazer dessa reflexão às vezes é a gente mesmo que cria para nós o problema, sabe? Eu vou começar uma caminhada querendo fazer Santiago de Compostela. Não, né? Sim. Vai dar ruim. Quilômetros. Vai dar um ruim, né? Vai dar um ruim. Então, às vezes nós mesmos, por falta... Não é falta de experiência, não é preparo, neste caso específico. Neste caso específico é uma falta de noção. Então, coisas importantes. Sim, pode tirar, Pablo. O fone, o Pablo estava me perguntando. Coisas importantes.
temos que recuperar nossa própria noção, parâmetro, né? Dimensão, perspectiva sobre as nossas coisas. E né? saber de que as nossas escolhas têm um impacto também na vida dos outros. Veja bem, essa menina ali chamada Tayane, né? Essa também vai passar uma parte da sua existência significando e ressignificando não ter acompanhado ele. Por que não acompanhou? Por que isso? Porque a mente da gente é esse processo. E quando a gente faz escolhas, assim como ele fez a escolha de ir mais lento, por questões físicas, ou por, sabe Deus, né? Ficou contemplando a planta, ficou contemplando, sabe Deus, né? O processo, o ritmo dele, que não era o mesmo ritmo dela e nem do grupo, leva aos outros também uma complicação. Então, a gente até fez um programa de reflexão aqui sobre isso, sabe, Paulo? Especificamente sobre essa questão da lentidão, que foi na sexta-feira com o Padre Léo, foi muito bom também, porque essa coisa da velocidade, né? Velocidade, o tempo, o time das coisas. Tem um programa bem legal, quem quiser acompanhar sobre essa dimensão, essa perspectiva especificamente, sugiro que dê uma olhadinha lá no YouTube da sexta-feira, foi bem interessante. Pois é, eu concordo, mas faço as minhas ressalvas, aquela expressão que diz assim, ó, cada um tem o seu ritmo, e vamos respeitar o ritmo de cada um, de aprendizagem, de trabalho, disso e daquilo, mas a gente também tem que levar em consideração de que o ritmo do outro sofre influências com o nosso ritmo, Sim, certo? não há dúvida. Então, no campo profissional, no campo qualquer, entende? O teu ritmo tem que estar em cadência com o ritmo dos outros, respeitando as suas características, sua forma de ser, mas ele, por exemplo, não poderia ter perdido de vista o pessoal. Ele poderia ter chamado a atenção. No caso, o pessoal era só ela. Eu até lembrei. O pessoal era só ela. Eu lembro que lá, me lembro que parte do ano passado, 2025, eu andei fazendo algumas trilhas no interior, certo? Com pessoas, com bastante pessoas. E lá, num determinado momento, a gente dizia, ó, fica você aqui, esperando que o pessoal tá demorando lá embaixo, e aí tu aponta que é para esse lado, certo? Aí eu recuei, né, voltei, né, lá num trecho, tinha 2 jovens mexendo com um toco lá cheio de abelhas. Eu disse, meus queridos, não se faz isso de jeito maneira. Eu queria ver a reação delas, não tem ver a reação delas. Então, veja bem, existem escolhas ali, eu no meu caso, poderia ter retornado e encontrado 2 jovens lá, jovens mesmo, entende? Atacados com abelhas no meio de uma trilha, e nem lembro se tinha sinal de internet lá para poder pedir socorro no gênero e tal. Então, essa questão desse jovem ali, ele vai passar vários momentos lembrando, recordando, e que bom, e espero que a família agora próxima dele possa instigar ele a falar, a comentar, nem que tenha que ouvir 10 vezes a mesma história, para ele poder lembrar de pequenos detalhes, assim. Perfeito. Sabe? Pablo, eu vou te pedir licença, 11h34, sobre essa questão de sobrevivência em ambientes naturais, que é o que o Pablo estava falando da experiência dele na trilha, né? Aconteceu com o Roberto aqui. Eu quero retomar com este assunto, porque caiu de maduro essa percepção de que todos nós contemporâneos perdemos o caminho da roça com sobrevivência mínima. E em algum momento a gente precisa resgatar. Eu vou fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente vai retomar com isso, tá certo? Quem quiser participar, fique à vontade. Faço rapidamente aqui o intervalo, né? Estamos transmitindo também pelo Facebook, tá certo? Para quem quiser comentar direto lá na live. Voltamos na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h36. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio.
25 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h39, programa Tá na Pauta ao vivo com você, transmitindo pelo rádio e também pelos meios digitais, agora com live no facebook.com/Rede Tua Rádio. Eu, Beverly Rocha, Pablo Carlotto, batendo um papo sincero a partir, de um áudio que nós reproduzimos da matéria que foi veiculada pelo Fantástico no último domingo sobre o caso daquele rapaz, o Roberto, que ficou perdido no Pico Paraná no início do ano, 5 dias, repercutiu muito, e foi também uma matéria que trouxe, o reencontro da amiga, a Thay, e do Roberto, no ponto onde eles se conheceram, e ele termina a relação, eu digo termina entre aspas, porque na matéria termina, depois a vida segue, pode ser que eles se revejam, enfim, mas ele colocou ali um ponto final, a nossa relação encerra aqui, cada um por seu lado, mas com categoria, com elegância, claro, não estava feliz, não estava alegre, era visível, mas terminou com elegância. Inteligência emocional para o ano de 2026, a partir disso, os aprendizados. A gente já falou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, para quem não acompanhou, depois está lá nas redes sociais disponível, tanto no Facebook quanto no YouTube. E agora eu quero retomar, Pablo, porque em vários momentos a matéria trouxe assim, a presença ou ausência de sinalização, enfim, o preparo ou não preparo do próprio Roberto, que ele disse que a Thay estava mais preparada do que ele, a sugestão de ir para o Pico Paraná foi dele, de passar lá, é um lugar perigoso, um lugar para quem já é, talvez, mais habituado com trilhas, O que eu quero trazer com isso, Pablo, é que tem dois momentos importantes. Um é a vida sob o prisma das redes sociais e do mundo digital. A gente vê as pessoas correndo, Pablo, a gente vê as pessoas andando de bicicleta, a gente acha que a gente é atleta também. Dali um pouquinho a gente pensa assim, eu vou vestir um tênis e você... Não! Quando você vai praticar... Não é assim? Eu já vi. Muitas pessoas fazem tais coisas. Não, mas isso aqui é muito fácil de fazer. Tem aquelas duas expressões assim, quem andou uma vez de bicicleta poderá andar sempre. Não é bem assim. Não necessariamente. Quem aprendeu a nadar numa piscina, vai no mar, nada no oceano. Não.
não. Pois é, só que esse mundo que a gente olha assim, de um aquário, olhando as outras pessoas fazendo. Nossa, é muito fácil pra ela. A nossa mente tem essa coisa. Às vezes a gente assiste até um jogo de futebol e a gente diz, caramba, se eu estivesse lá no campo eu faria diferente e teria feito vai fazer. Gol. Mas vai lá te colocar lá. Vai chutar a bola. Sabe por quê? Porque entre a ideia e o fazer existe o exercício das habilidades e competências. E hoje nós achamos e nós partimos da ideia, Beverly, na minha concepção, de que tudo é mágico. Tudo é um desenho animado, em que você cai num penhasco, se estatela no chão lá embaixo, e depois, na cena seguinte, você está bem, sem ferimento, sem nada. E essa questão leva a gente a pensar de que na vida não há regras. Na vida não há normas, na vida não há digamos assim, um estabelecido de que em cada espaço que nós coabitamos, que nós estamos, tem regras a serem vivenciadas, tem regras a serem observadas. E não é limitar a liberdade, não, é para potencializar a tua liberdade de continuar existindo. Agora é que tá, Pablo, nessa reflexão que eu estava aqui pensando, né, tem essa possibilidade que é muito comum e a gente não se dá conta, que é expectativa e realidade. Você olha lá o mundo no filme, na televisão, na novela, na rede social, acha que é fácil. O mundo ideal e o mundo real. Isso, o mundo real. O mundo real tá ficando no segundo plano, é isso que eu quero dizer. O mundo real tá ficando no segundo plano e impacta nas nossas decisões. Por exemplo, o pessoal vai para o Pico do Paraná, eu vou também. Pronto, talvez, né? Não quero aqui... Estou usando um exemplo. Tudo isso aqui é metáfora, tá, gente? E o outro lado, Pablo, é reconhecer que a gente desaprendeu o caminho da roça para a sobrevivência. Se precisar pregar um botão na roupa, quem é que sabe? Não sei. Eu tenho dificuldade de achar pessoas que saibam hoje pregar um botão. Fazer uma costura de uma bainha de calça, todo mundo leva para alguém fazer. Pronto. Que mais? Saber norte, sul, leste, oeste... Não sei. Com uma bússola, sei usar, menos ainda. Orientação espacial, zero. As pessoas não sabem mais. Ambientes como escoteiro, bandeirante, que davam essa orientação, que eram muito mais utilizados, hoje é difícil quem adota, quem leva os filhos fazer esse tipo de experiência. E eu tô brincando porque minha filha foi bandeirante uma vida inteira, né? Hoje ela tem 19 anos, ela foi até os 17. Bandeirante escoteira. Então, se aprendia primeiros socorros, se aprendia noção espacial, se aprendia a filtrar uma água do rio. As pessoas pensam assim, eu vou tomar aquela água do rio, veja ali os largados e pelados. Tomar água do rio, comer um jacaré, passar mal o resto da temporada. Não é tão simples quanto a gente pensa que é. Não é, gente. Então, o Roberto, ele disse a falta sinalização. Olha, eu não quero aqui entrar na seara. A pergunta é que tipo de sinalização ele queria. Aí é que tá. A matéria tá bem colocada. Eu não tô aqui discutindo nada disso, não é meu papel aqui. Mas eu quero colocar aqui que, gente, às vezes a gente olha pro mundo, assim, o trânsito na rua, super sinalizado, né? O vida urbana. No meio rural, será que vai ser desta maneira? Tem tipos de trilha que é a picada no meio do caminho e era isso, companheiro, né? Para quem tá mais acostumado, isso já é a sinalização, né? Ou uma corrente, daqui não vai, que é um precipício, né? O peral, como a gente costumava dizer aqui na nossa região. Pode melhorar? Acho que pode melhorar, Pablo, mas me parece que as pessoas, às vezes, elas têm uma visão sobre as coisas reais, que é muito a visão da internet. E ainda mais uma geração como o caso do Roberto, tem 19 anos. Este rapaz, pela idade, pelo simples fato da idade, ele se fundamentou neste mundo que eu estou colocando aqui, que é o mundo ideal. E o mundo ideal existe na internet. Olha, veja bem, Beverly, na matéria ali tem uma partezinha que me chamou também muita atenção, que não era mais horário de Sim, e alguém deixou passar, né? Alguém deixou, entende? Mas me chama a atenção se não era mais horário, por que eu forcei a barra para querer ir? Sim. Mesmo que fosse 5 metros, mesmo que fosse E se alguém não tivesse deixado metros. passar, será que eles não teriam burlado e passado escondido? Justamente. Então, veja bem, essa questão assim, ó, seguir normas, seguir orientações, não pode, não deve. Não faz muito tempo, no meu condomínio, Beverly, tinha lá placas no elevador escrito assim, ó, não ocupar esse elevador, ocupe-o do lado, porque está sendo pintadas as portas. Pensa que obedeciam, pensa que seguiam as orientações?
Não. E isso não isenta, Paulo, vou deixar bem, não isenta que tenha a melhor sinalização, não isenta a responsabilidade dos autores, não isenta. Nós não estamos falando, tirando a autoridade, né, tirando responsabilidade de um ente para colocar, não é isso, mas é o papel de cada um sendo bem feito, né, Paulo? Exato, e outra, se ele e ela foram fazer uma trilha, por menos que seja, né, tamanho que seja. Quem é que tomou iogurte subindo na trilha? Tem que. Esse apostou na moita. Esse já tem tanta moita por lá. Eu não faria isso, principalmente. Vamos tomar um iogurte. TI lactose, né? Eu faria isso. Mas veja bem, perguntas, né, que não querem calar, né? Ele estava com garrafa de água? Ele estava com barrinhas de cereal, coisa no gênero, alguma fruta, alguma coisa? Porque acontece eventuais por isso que eu tô te dizendo, então, Pablo, que o kit sobrevivência, a gente precisa... a gente tá brincando com o caso do rapaz, como ela virou meme, coisa e tal, né? A menina Thay também virou um pouco de meme. Eu respeito, vou deixar bem claro, a gente tá usando eles como metáfora sobre coisas da vida, né? Quem nunca errou, todo mundo já errou, né? Também já errei. Mas o que eu quero dizer é que a gente desaprendeu coisas que seriam básicas de sobrevivência e parece que a gente não vai usar. Mas aí veio uma enchente aqui no Rio Grande do Sul em maio de 2024. É recente. Quantas pessoas sabiam sobrevivência? Quantas pessoas sabiam subir? Como é que sobe um barranco? Como é que se segura num caso desse? Se vier uma enxurrada, o que você faz? Você pega o que dentro de casa? Se é que pega alguma coisa dentro de casa? O que você tenta resgatar para poder realmente garantir a tua sobrevivência num evento mais dramático, né? Então, a gente precisa reaprender. E quero aqui destacar, voltar a investir em educação ambiental de base, que é a sobrevivência. Que esses grupos, eles continuam existindo, escoteiros continuam existindo, quase falindo, Pablo. Quase acabando, né? Leve, e tem essas experiências, tão né? lindas, né? São experiências, vivências, tradições tão lindas. E salva a vida, né? E salva a vida, e que ajudam muito, e que vai de CTGs ao escotismo, a grupos de jovens. Organizações com tradição, civis. sabe? Isso. Eu conheço grupos de jovens que foram 10, 20, 30 anos em várias localidades. Hoje em dia, tu encontra onde essas oportunidades? E aí as pessoas dizem assim, mas não existe mais porque não tem mais gente organizando. Mas calma lá, se 10 pais, se 5 pais chegarem numa paróquia, numa comunidade e dizer assim, olha, nós queremos os nossos filhos numa proposta assim, tenho certeza de que a paróquia, seja qual for ela irá se organizar para isso. Deverá, até porque ajuda a organizar. Dos pais de decidir, né? De se motivarem para isso, sabe? Ajudar a organizar uma mochila do que levar, né? Eu tô brincando com a garrafa do iogurte, mas a gente sabe, eu vou usar termos que são termos que minha filha cresceu eu ouvindo, né? Por exemplo, o iogurte seria o que eles chamam de contrabando. É o iogurte, porque são coisas que não se leva para acampamento. Então, eles brincavam, né? O contrabando. É aquilo que você leva sabendo que não vai ter que carregar peso na mochila. Por exemplo, vai para um acampamento em que vai de carro, vai de transporte, vai chegar lá, vai ter um lugar fechado para ficar. A gurizada levava, entre aspas, o contrabando que podia carregar. Agora, se tivesse que fazer uma trilha, nenhum levaria, porque sabe que seria o peso diferencial de chegar no fim da trilha ou não, né? Pega um outro exemplo assim, Bebe, quem está nos acompanhando em casa, fazendo almoço ou qualquer outra atividade, seja no escritório, pense bem, se tu tivesse, por exemplo, no teu apartamento na tua casa, e tu tivesse 1 minuto e você teria que só levar uma coisa dentro do teu apartamento, todos os teus documentos. Onde é que estão todos os documentos dentro da tua casa? As pessoas às vezes nem sabem, Tem gente, né? que tem uma coisa numa gaveta, noutra gaveta, num paletó lá, não sei o que, lá, não sei o que e tal, tudo. A gente não tem sequer isso como hábito de manter as coisas mais próximas possíveis, sabe? Então, são questões assim de que a gente tem que se articular de forma diferente. Mas eu volto àquela questão assim, Bever, isso é ideia. Entende? Entre a ideia e o fato e o real, a gente tem que
ter o exercício das habilidades e competências. E já nós assistiu? hoje nos falta os estímulos das habilidades e competências. Mínimas, né? Inclusive Ah, essas de sobrevivência. A gente colocou outras na frente, essas de sobrevivência ficaram desaprendidas. Então, eu tô retomando que a gente precisa resgatar esse aprendizado, né? Pablo, não sei se você já assistiu o filme A Grande Inundação, que tá na Netflix? Não, ainda não. A Grande Inundação é um filme coreano. Eu comecei a assistir, não assisti todo, tá? Comecei a assistir, mas já recomendo, porque, pra mim, uma cena dele já vale todo o filme, que é a hora em que a mãe com uma criança, ela percebe que a água vai subindo, ela mora num prédio de não sei quantos andares, mas não dá bola. Por quê? É aquela ideia, estou num lugar alto, privilegiado, não vai acontecer, não é o lugar de acontecer. Rio Grande do Sul era lugar de ter enchente como teve? Não era, né? Não. Cidades que a gente viu aí não era. Nas proporções que historicamente não era, né? A chuva tá lá, não vai tínhamos acontecer. enchente, atacava A minha uma outra casa bem cidade. fundamentada vai ser levada? Nunca foi, então, né? O que acontece? Ela tá lá, a água sobe até o andar dela, tá? Entra, vira um tsunami, né? E na hora em que aquela água toda começa a realmente ser uma coisa que todo mundo viu, né? Porque era de manhã cedo, ela tem uma criança pequena e ela começa a pegar coisas para botar numa mala. Aí tu pensa que a ideia de colocar coisas numa mala foi só dela? Não, foi dela e de todos os moradores de colocar suas coisas na mala para tentar subir no teto e algum resgate chegar para levá-los. Todo mundo de mala. O que aconteceu? O elevador não funcionava mais, porque é inundação. Aí iam para as escadas. Pensa todo mundo com mala nas escadas. E deu congestionamento, não conseguiam mais. Ninguém mais conseguia subir nas escadas pelo congestionamento de malas. Além disso, as pessoas têm o hábito de colocar em espaços que são espaços de circulação, tranqueira. Eu coloco, sei lá, um entulho na calçada, eu coloco uma bicicleta na escada, que ninguém usa, todo mundo vai de elevador, mas o dia que precisa da escada, tá cheia de entulho. No corredor dos quartos, um grande móvel, e aí vai. Segue, aquela porta de segue emergência tá com guarda-roupa, porque ela não tem uso, botei um guarda-roupa lá, o dia que precisar, a porta que era de emergência tem um guarda-roupa, né? O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos não só aprender inteligência emocional, mas a gente precisa voltar a recuperar as habilidades de Pablo, a gente precisa aprender a voltar a sobreviver. Sobrevivência, sabe? É uma questão de sobrevivência mesmo. Em orientação espacial, em tentar entender fluxos, correntes de maré, fluxos dos ventos. Ter uma mínima percepção sobre essas coisas, porque a gente não sabe quando vai precisar usar. Não precisou ter uma enchente para o Roberto. Ele foi para uma trilha. Foi uma trilha. Né? O sufoco dele foi... né? Podia ter perdido a vida. Podia ter perdido a vida, um N membro do corpo, ter Por ficado... O tanto de metros que ele pulou, podia ter ficado paraplégico. Fraturado a perna, em 5 dias tu tem uma infecção generalizada e morre, né? E acaba morrendo. Pablo, eu acabei me apropriando um pouco sobre isso, porque de fato é algo assim que desde as enchentes vem ocupando assim, minha cabeça. Mas eu queria te permitir agora que você fizesse as suas análises também. Eu acho assim de que não só nesse caso, a gente tem... Volta e meia, os casos que acontecem como esse flertam com o meme, certo? Ou são direcionados para aquele lugar comum que todo mundo gosta e virou até um entretenimento brasileiro a questão dos memes. E aí os memes cada vez mais apurados agora com a inteligência artificial. Então a gente também na saúde emocional, entende? Na inteligência emocional, temos que nos empoderar no relacionamento com isso. Porque como nós vivemos entre um mundo ideal e bolhas de mundo ideal das mais variadas na nossa cabeça, e o real chega e nos surpreende, o real chega e impacta bastante, que a gente possa não se esquivar dos memes, mas descobrir de que atrás de cada meme existem grandes e necessárias reflexões para a nossa vida pessoal e nossa vida coletiva, certo? Não preciso nem mencionar qual foi o grande meme do início do ano, né? Sabe? E que é um impacto muito grande. Que não tem nada a ver com nenhum ator internacional famoso. E que alimenta a questão muito grande nos seres humanos, porque a gente saiu do Brad Pitt, passamos pelo pico, E entre ontem e hoje nós estamos com o boom de golpes no Brasil de Elon Musk, que não tem nada a ver com o Elon Musk.
certo? Hoje, quem não recebeu ainda um e-mail, quem não recebeu ainda uma mensagem pelo WhatsApp, vai receber até o final de semana, prometendo maravilhas. E se você, na tua saúde emocional, na tua inteligência emocional, está tão ansioso, esperando algo novo acontecer na tua existência, na tua vida, poderá embarcar nessa questão, embarcar nessa ideia. Sabe? E lembrando, Beverly, que os golpes hoje eles não são mais diretos. Os golpes, primeiro, hoje buscam te envolver. E não é aquele golpe que é rapidinho, que vai lá e tal, tudo, me empresta 2.500, que no final do dia eu te devolvo, que era um golpe que tínhamos agora há pouco. Agora não, agora eles vêm, eles pegam você pelo emocional, pela tua falta que você... das tuas carências e tal, tudo, e vão te seduzindo aos poucos, porque ele não quer o teu dinheiro agora, ele quer tudo de você logo depois. Então, a gente tem que estar muito aberto de que o mundo real continua nos dando, paulatinamente, grandes lições de vida. Grandes lições de vida. Nós temos que ter a postura constante de aprendizes. Certo? Não recline a tua cabeça no penoso, né, no travesseiro, sem antes fazer a seguinte recapitulação do teu dia. O que eu aprendi hoje? Quais foram os elementos que aconteceram ao longo do meu dia, em que me trazem lições, e não durma sem ter na tua mente que lição eu tirei desse dia. Porque senão, Beverly, não é um dia a mais da tua vida. É um dia a menos da tua existência. 11h58 já, Pablo, as horas voam, né? O Pedro Ivan, que é nosso amigo aqui, né, filósofo de plantão, ele mandou uma foto dele dentro de uma caverna, uma gruta, enfim, muito bonita, aliás, a imagem dele, todo cheio de equipamentos, e ele diz, oi, assim como na vida, qualquer trilha exige um preparo, avaliando todas as variáveis possíveis. Pedro Ivan, do bairro Panassolo, já com votos também de um feliz 2026, com boas trilhas urbanas e também na mata, diz ele. A Maria Salete também está acompanhando, mandou um abraço pra gente. A Ana Célia, direto de Santa Catarina, mandou uma flor lá dos quintais dela pra gente em fotografia. Na live tem algumas pessoas também interagindo conosco, mandando seu recadinho aqui, deixa eu ver. A Neuza Casagrande mandou um abraço pra gente, tá acompanhando com seu bom dia. A Mary Bride, que bom que no final tudo deu certo, mas seria melhor que tudo fosse mais planejado e seguro, sobre a questão da trilha aqui, né? O seu Lídio Troian também está conosco, mandando aquele alôzinho, cumprimentando a gente. Pablo, para fechar. Olha, para fechar, eu gostaria de resgatar 3 palavrinhas do início do ano e que tem sido uma constante em quase todos os anos: foco, força e fé. Certo? Mas eu gostaria de realçar, Bebe, de que hoje uma das grandes fragilidades nossa reside nesses 3 elementos. Hoje, a nossa atenção, que é o foco, a nossa atenção virou um produto de mercado. A nossa força, do que a gente de fato consegue fazer, a nossa essência, virou um produto de mercado. E a nossa fé, um produto e um instrumento de mercado. Então, estejamos atentos, porque senão seremos todos envolvidos numa insanidade tão grande que a gente vai perder toda a energia, todos os benefícios do foco, da força e da fé. Obrigado, Pablo. Um abraço, boa semana, viu? Igualmente. Esse conteúdo a gente fica armazenado e disponível em vídeos